outras informações importantes, outras análises, a gente recebe aqui no nosso Top News o Bruno Corano. Bem-vindo, viu, Bruno? Boa tarde para você aí nos Estados Unidos. Olá, Maurílio, boa tarde. Olá, Saravalli, e boa tarde também para os assinantes e quem está nos assistindo. Boa tarde, Bruno. Obrigado, viu, Bruno, mais uma vez por estar aqui. Como é que você vê essa regra imposta aí ao TikTok e qual a repercussão que está tendo por aí exatamente este aval do presidente Joe Biden para esse banimento da rede social por aí? A comunidade política está muito unida nessa agenda, né? Tanto é que, se a gente observar a votação, não vou dizer que ela é unânime, mas ela pega quase que a totalidade da casa. Então, tanto os republicanos como os democratas estão alinhados nesse entendimento. Já o público consumidor, os usuários, muitas pessoas, a gente não se pronunciam, né? Mas quem se pronuncia é reclamando e contestando essa decisão, o que seria natural, porque o número de usuários é muito grande, né? Agora, eu queria parabenizar, porque agora na chamada, antes de eu entrar, você pegou e explicou corretamente que a aprovação hoje do Biden é que em 9 meses algo precisa acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente observar algumas mídias, elas publicaram, eu não sei se intencionalmente com aquele título para fisgar o leitor, mas assim, Biden sanciona o banimento do TikTok, e ainda não é, né? Não é que vai ser banido amanhã, né? Então, tem um prazo. Eu particularmente acho que vai judicializar essa questão, porque o próprio TikTok já comentou que vai contestar, mas nos bastidores o que se ouve é que tem um alinhamento entre o judiciário e o executivo e o legislativo. Então, parece que tem uma união ali de entendimento, vamos dizer, nos poderes dos Estados Unidos. Então, mesmo se judicializar, eu acho que não vai ter sucesso, porque o CEO do TikTok se ampara na primeira emenda, entre outros argumentos, mas parece que não vai ser sustentável isso. Eu acho que é uma pena se chegar a acontecer. Acho muito difícil a China ceder os direitos, ceder mesmo vendendo, né, mesmo recebendo pelo negócio, vender os direitos da empresa nos Estados Unidos. E só para fechar, já muitos países já não permitem a utilização do TikTok. Então, embora soe como uma coisa um pouco chocante, muitos países já não têm, o TikTok já não tem autorização para operar. Boa. Ô Bruno, muito boa tarde. Ontem a gente estava até aqui ao vivo, eu e o Maurílio, e saíram os resultados da Tesla, né? Eu falei, Maurílio, o resultado foi muito fraco, né? Sai da frente, que o carro está desgovernado, né? Está sem controle. Mas, se a gente olhar aqui para o desempenho das ações em bolsa hoje, as ações estão subindo mais de 10% hoje, né? Já subiram, já caíram, e agora elas estão, eu digo, num período de 12 meses, né? E o nosso entendimento aqui é muito em relação às expectativas, né? Parece que os executivos, o próprio Elon Musk, vai fazer uma repaginada, talvez em produtos, em custos, enfim. Como é que você vê a indústria, a Tesla, a partir desse momento? Até ontem a gente estava falando aqui, tem muita locadora de veículos nos Estados Unidos revendo o conceito, vendo se realmente é o momento, se vale a pena, enfim. E aí o mercado não olhou para o resultado e olhou muito para a perspectiva, mas parece que o recado foi bem visto da Tesla. Assim, como é que está o segmento, o setor, a própria companhia? Como é que vocês aí, né, no dia a dia, estão vendo o segmento de carros elétricos, enfim, essas movimentações da Tesla que não está parada, ou seja, ela está sentindo que precisa fazer mudanças, talvez conceitualmente, no próprio setor, né? Obrigado, Saravalli, pela pergunta. Essa pergunta sozinha daria para a gente fazer um programa de mais de 1 hora debatendo, mas eu vou tentar aqui super rapidamente fazer algumas ponderações. A primeira coisa é que
todo mundo já deve ter escutado aquela expressão das magníficas, né? A Tesla foi demitida das magníficas, que é ali Amazon, Microsoft, Google, Apple. A Tesla saiu porque o valor das ações vem derretendo. E quando a gente olha, nada mais natural, porque ela estava hiperinflacionada, baseado na geração de caixa e nos números que ela é capaz de produzir. Era uma coisa meio irreal, ela valia mais de 10 vezes o valor da General Motors. Então era uma coisa muito estranha. De uma forma muito rápida, todo mundo já sabe, vendas de carros elétricos não seguem crescendo como se esperava, o mercado é limitado. Para ficar fácil do telespectador entender, vamos supor que de 100% do mercado de consumidores de carro, 10% tinha interesse, aptidão e desejo de ter um carro elétrico. Esses 10% já consumiram. Parece que esse percentual não vai crescer como se esperava. E por quê? Porque a agenda contra o carro elétrico, por mais que não pareça, ela é maior do que a agenda positiva. De positiva é só o fato de que ele é econômico, ele não é poluente, né? Então, ele tem um grau de economia financeira, mas sabe-se lá, isso é muito questionável, mas ele é positivo do ponto de vista do meio ambiente. O resto, dia sim, dia não, quando você abre uma revista ou um jornal, você só vê matérias negativas, como, por exemplo, depois que você comprar o carro, se você for vender 1, 2, 3 anos depois, ele não vale mais nada. Então, é uma coisa, as matérias brincam assim, é comprar pro resto da vida. Então, você vai comprar um Tesla, assim, não queira vender nos próximos 10, 15 anos, porque ele vai perder o valor absurdamente comparado a um carro de combustão. E muitas críticas à usabilidade. Isso porque a gente está na costa leste, que é a região mais próspera, mais densamente povoada dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma infraestrutura ótima, e ainda assim é muito difícil. Você fala, não, mas porque não tem carregador daqui para Boston? Tem, mas você chega lá, está ocupado, demora para carregar. Então, assim, é uma ferramenta ainda de difícil utilização para ajudar a concorrência. E aí, para dar trazer uma informação nova, não é só a concorrência da BYD, que todo mundo fala, que é o carro chinês que veio, que tem qualidade, que custa menos. A gente observa, a minha casa, a gente não investe em Tesla, a gente não acompanha a empresa. Mas várias casas vizinhas aqui no prédio mesmo acompanham. E aí o que eles dizem, o que eles me mostram, informalmente no café ou no almoço, Bruno, a Tesla vem sendo impactada por concorrentes indiretos, como, por exemplo, Mercedes-Benz, que saiu atrasada em relação aos carros elétricos, e hoje, no mercado americano de carros elétricos de luxo, especialmente SUVs elétricas, ela domina. A Mercedes-Benz já é a queridinha do mercado americano como marca, e ela criou produtos elétricos, uma gama de produtos elétricos que se tornou muito bem sucedida. E aí, quem assiste deve estar se perguntando, não, mas um Tesla custa 60%, 50% da Mercedes elétrica. Mas é que o cliente com recurso que queria ter um carro elétrico, ele então fala, não, vou ter, mas não vou ter um Tesla. Então, a Tesla também está sendo atacada por outros concorrentes indiretos que vêm também mordendo parte do segmento. Quando você falou que o mercado está animado, né, que foi o seu primeiro comentário, a ação subiu, o mercado é muito irracional, especialmente essas empresas que têm muita popularidade, recall midiático. Olha, todo mundo deve ter acompanhado Netflix. Netflix já se esperava que o resultado melhorasse em 50%. O resultado melhorou em 80% e a ação caiu. Então, e caiu depois da publicação, ou seja, se era para cair, por que já não tinha caído? E se os resultados eram esperados em 50% e saíram em 80%, a única coisa que se poderia esperar é que subisse. A Tesla, nesse caso, está se valorizando. Então, tem um grau de irracionalidade nesses papéis tão populares, né? Tão reconhecidos. E a única coisa que de concreto a gente vê
para as coisas não seguirem piorando para a Tesla, é que ou ela traz um modelo 2 econômico para gerar volume, ou a tendência é que ela vai seguir sendo pressionada por produtos mais baratos e apertando, esmagando a margem da Tesla, e tendo que guerrear de frente com todo o resto do mercado, porque todo mundo que saiu atrasado está chegando. A Mercedes já está lá, mas os outros vêm correndo atrás. Então, daqui a pouco vai estar todo mundo com tanta qualidade ou mais, com tanta tecnologia ou mais. O Cybertruck micou, as vendas empacaram, já está tendo um recall enorme, e aí é onde eu volto naquele assunto que eu falei que a agenda na imprensa é muito negativa em relação à Tesla. O que você vê? Não tem carregador, bateria apodrece, o carro bate sozinho pelo controle autônomo. Quando você quer revender, o valor do carro desvaloriza 70% a mais que o carro a combustão. Enfim, só agenda ruim. E ainda mais essa aí do Cybertruck. Mas, como eu disse, eu não quero me estender, senão eu fico 1 hora aqui falando só de Tesla. Obrigado, Boa, viu, Bruno? muito bom. Obrigado.